Oi, pessoal, tudo bom? Ah, esse vídeo eu gostaria de fazer sobre ah, o falecimento do comediante Paulo Gustavo. Eu gostaria de falar sobre o falecimento desse grande comediante, né, que criou uma linguagem própria para transmitir o afeto, para transmitir a afetividade familiar, né? Ao mesmo tempo que criou diversos personagens que sempre estiveram na linha entre o politicamente correto e o politicamente incorreto, né? Sempre sabendo dialogar com essas questões. E quando eu falo de linguagem, eu falo também de expressão, eu falo de afetividade, mas eu também falo de política. Gostaria de mostrar com esse vídeo, é até um pouco contraditório, né, o fato de esse vídeo ter esse tom tanto que melancólico, né, para falar de um comediante como Paulo Gustavo, para falar de uma pessoa que era alegria, extroversão, né, comunicação. É, Por que que Paulo Gustavo fazia política com afeto? Né? O que significa fazer política com afeto? Por que é necessário praticar esse tipo de política? Né? Eu conhecia o artista de programa de televisão, né, há muitos anos, acho que quase 10 anos. Eu lembro o programa que ele tinha no Multishow, 220 volts. Né? Engraçado que 220 volts é uma forma também de se referir ao recifense, né? Porque aqui a tomada é 220. E aí tem gente que chega aqui e se confunde, né? Tem um pouco isso, assim, é uma coincidência, né? E eu desconfio que Paulo Gustavo gostava um pouco do Recife. E eu sempre conhecia, né? Eu conhecia o humor dele e tal, e ele foi crescendo, crescendo e crescendo, foi fazendo os espetáculos, minha mãe é uma peça. E fui fazendo os filmes, e os filmes foram fazendo sucesso, até que o terceiro filme que ele fez, Minha Mãe é uma Peça 3, foi de um sucesso monumental, de um sucesso absoluto, e cinemas lotados, 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 lotados. Alcançou o primeiro lugar na bilheteria, fez história no cinema brasileiro. Né? É, Eu lembro que quando eu fui assistir o filme no cinema, eu tava estudando, assim, continuo estudando sempre psicologia, né? Porque a gente precisa estudar para atender os pacientes, né? E eu lembro que eu estava lendo um livro chamado A Interpretação dos Contos de Fada, da Marilu Von Frank, que foi uma grande colaboradora do Jung. E ao mesmo tempo eu estava lendo a mitologia de Joseph Campbell, né? Cujo trabalho deu a inspiração para fazer o roteiro do filme Star Wars, né? E eu fui ao cinema que eu queria descansar, né? Eu queria assistir um filme. E tinha lá vários filmes para assistir, eu fui escolher o filme para assistir. Aí tinha lá o filme Frozen, Uma Aventura Congelante. Aí eu pensei, bom, Frozen é conto de fada. E aí eu tô lendo um livro sobre a interpretação psicológica dos contos de fada. Tá? E tinha lá outro filme, Star Wars. Bom, Star Wars é uma mitologia moderna, como diria o próprio criador, George Lucas, muito inspirada nos estudos, né, dos mitologemas e da jornada do herói que o próprio Campbell fez. E Campbell, Joseph Campbell, era um Jungiano também. Então eu vi a sincronicidade dos filmes que falavam de psicologia e que tinham linguagem junguiana. Né? E um terceiro filme que tava lá pra assistir era Minha Mãe uma Peça 3. Aí eu falei, bom, assisto Frozen, assisto Star Wars ou assisto Minha Mãe uma Peça 3.
Aí eu pensei, bom, eu vou assistir Minha Mãe é uma Peça 3. Porque, embora não seja tão evidente a marca da psicologia nesse filme, né? E aí eu fui descobrir vendo o filme que a psicologia está ali o tempo todo, a psique está ali o tempo todo, né? Mais uma vez Jung é, colabora com nossa perspectiva, ou seja, a psique está em tudo e só não está onde uma inteligência míope a procure. E Minha Mãe é uma Peça 3 tem mais psicologia do que em Star Wars, principalmente dessa última franquia aí, desses filmes que começaram a fazer, e que já não é mais aquele Star Wars original do próprio George Lucas. E até do mesmo do que o Frozen, né? Que tem toda a questão do conto de fada, que traz a questão de padrões psicológicos, a questão dos arquétipos, etc. Mas existem as questões arquetípicas em Minha Mãe é uma Peça, questões psicológicas, e que eu gostaria um pouco só de conversar com vocês sobre isso, né? Então eu fui assistir Minha Mãe é uma Peça 3, cinema lotado. É, Eu gostei tanto do filme que depois eu fui assistir mais uma ou duas vezes. E esse filme, a única coisa que conseguiu tirá-lo de cartaz foi a pandemia. Porque o filme passou muito tempo em cartaz e não saía de cartaz porque as pessoas não paravam de ir ao cinema assistir. E quando houve a pandemia, que houve aquela quarentena do mês de abril do ano passado, aí fecharam os cinemas, tiraram o filme de cartaz. Mesmo assim, quando o cinema voltou, no segundo semestre, o filme voltou também, em cartaz. E a gente sabe que o próprio Paulo Gustavo era uma pessoa que tinha uma militância nessa área também da saúde, né? Ele chegou a enviar oxigênio para Manaus, pagou do bolso dele uma fortuna para que, de modo anônimo, inclusive, pessoas que estavam morrendo em Manaus recebessem o oxigênio. E era uma pessoa que lutava muito pelo direito à vacina e pela vacinação o mais rápido possível. Pena que a vacina não chegou até ele, né? Pena que o governo que a gente tem hoje no Brasil se recusou durante um certo tempo a comprar vacinas. Tudo poderia ter sido muito mais rápido e quem sabe a vacina chegaria até ele, né? Mas qual é a questão que Minha Mãe é uma Peça traz? Bom, Paulo Gustavo é uma pessoa que trouxe para a sociedade brasileira uma discussão fundamental de que existem novos modelos de família surgindo. A gente chama na psicologia às vezes de família tentacular. Novas organizações de afetividade surgindo. Claro que com a figura da imagem materna no centro e esses novos modelos de família circulando, uma sociedade matriarcal, né, como eram as antigas sociedades matriarcais, e falando de um tipo de mãe, né, de um padrão psicológico de mãe, de uma imagem psicológica de mãe, de um arquétipo de mãe, que é a minha mãe, a sua mãe, a mãe de todos nós, né? Então isso é, primeiro, um padrão psicológico que a gente observa. Por quê? Porque todo mundo se identificou, todo mundo ia no cinema e todo mundo dizia, é a minha mãe. Esse cara tá falando da minha mãe, esse cara tá falando de mim, esse cara me conhece. Esse cara conhece minha família, né? É, Utilizando-se com isso da afetividade, mas também é, de uma zoeira, né? De uma linguagem de comediante que não poupava, né, certos estereótipos, que não tinha medo de lidar com certos estereótipos, sabendo que a graça do humor sempre ou quase sempre esteve na simplificação que o humor faz da grande complexidade humana, dos dramas humanos, transformando-os em caricatura, né? Então, ah, o Paulo Gustavo, né, Dona Hermínia, na verdade, ela fala uma frase no filme que é a família se desintegrou. E é verdade. A família se desintegrou.
cada vez mais é uma realidade que as famílias estão menores, as pessoas de um núcleo familiar se conversam cada vez menos, né? A fragmentação da família já é algo observado há um tempo, né? Eu gosto muito de dizer que a grande referência numa casa, da família para a família, é a mesa. É quando a família come junto numa mesa. E que quando perdeu-se a referência à mesa, a família se fragmentou. A família se fragmentou por quê? Porque perdeu-se essa referência da mesa, que é um símbolo religioso, né? Não se esqueça que na filosofia o banquete de Platão se dá numa mesa, no cristianismo a instituição da Eucaristia se dá numa mesa, né? Que também é uma imagem do sagrado. E as famílias cada vez mais se distanciando desse núcleo em comum, dessa memória coletiva, né? E aí você vem a imagem da mãe trazer todo mundo de volta, mas trazer todo mundo de volta não a partir de uma perspectiva de uma base tradicional, mas sim questionando certos fundamentos da própria família e permitindo, possibilitando novas configurações, novos horizontes de família, né? Essa questão LGBT, por exemplo, a questão da homoafetividade, né? Que você ouve muito na clínica enquanto psicólogo. É muito comum que pais, mães levem o filho ou a filha quando é adolescente e começa a manifestar orientações homoafetivas e passam, os pais, né, passam a ver isso com grande preocupação, né? Ah, É interessante que a gente pergunte aos pais, pergunte à família, por que é que nós não questionamos a heteronormatividade, né? Nós questionamos a homoafetividade, né? Por que é que nós não podemos também ter uma visão, uma perspectiva mais ampla das diferentes formas de afeto, né? Albert Einstein dizia que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Bom, na física, porque na psicologia é mais fácil. Na psicologia, a gente pode desintegrar um preconceito com um abraço, com um beijo, ou simplesmente você olhar para a pessoa e aquela pessoa se sentir humana perante você, tá? E Paulo Gustavo sabia quebrar essa dinâmica tradicional, rígida da nossa sociedade, uma vez que adoecimento na clínica tem muito a ver com rigidez, né? O que é adoecimento? Adoecimento é rigidez. Ele sabia quebrar nossas patologias por meio do humor. E o que é humor? Humor é uma interrupção na ordem do devir. Quando as coisas estão indo de um jeito e há uma quebra naquela expectativa e surge uma outra forma de vida, geralmente a manifestação afetiva que a gente tem perante isso é um riso, é um sorriso, né? É interessante que no especial que o Paulo Gustavo fez, 220 volts, especial de Natal do ano passado, que ele fez um vídeo que parecia que ele estava se despedindo, ele disse: gente, eu queria falar uma última coisa antes de eu ir embora. O humor salva. Interessante que Jung falava exatamente isso. Jung falava: o humor salva. Por quê? Porque Jung tinha uma paciente que era uma socialite, era uma mulher muito rica na sociedade, e que uma vez contou para Jung que teve um sonho, que ela ia se reunir com as madames, as senhoras ricas da sociedade, e ela era também uma senhora rica da sociedade. E quando ela vai para o lugar de reunião, que o porteiro abre, você já chegou? Suas amigas já estão aqui. Quando ela entra, é um estábulo. E lá dentro só tem vaca. E ela vai e entra e fica no meio das vacas. Aí ela fala: ô Dr. Jung, que sonho estranho eu tive. Eu sonhei que eu ia me reunir com minhas amigas e lá chegava lá só tinha vaca. Quer dizer que eu sou uma vaca também, né? E ela gargalhava com isso. E aí ela falou a frase: só o humor salva. E Jung pegou essa frase, só o humor salva, ou o humor salva,
E começou a repetir essa frase, o humor salva. Essa frase, o humor salva, é uma frase que o próprio Paulo Gustavo utilizou no seu especial de Natal do ano passado. Por sincronicidade, por relação de significado. Tá? Então a gente sabe que a dinâmica do sonho é uma dinâmica compensatória para a atitude consciente que nos falta. O sonho vai falar daquilo que nos falta. Não é que o sonho vai dizer algo que precisa acontecer ou que vai acontecer um dia. Na verdade, o sonho vai dizer aquilo que está para desenvolver na nossa consciência, aquilo que está para acontecer ou que poderá acontecer se nós nos conscientizarmos das imagens do sonho. E uma vez o próprio movimento LGBT fez uma crítica, né, ao Paulo Gustavo, quando Paulo Gustavo não colocou o beijo gay no filme dele. Ele sofreu até uma certa patrulha. Mas depois todo mundo entendeu que não havia necessidade, por quê? Porque toda a história que ele montou para explicar a questão do casamento do seu filho, né, o terceiro filme centra-se muito nisso, e na vida também da Marcelina, o casamento dos dois filhos, a Marcelina e o rapaz dele, o rapaz que é filho da Dona Hermínia, né? É que a afetividade perpassa a relação humana, a relação social, e que não há necessidade, pelo menos naquele filme, de um beijo, um ato de performance, quebrar um preconceito, porque o preconceito já estava quebrado pelo próprio humor. Uma vez eu estava dando uma aula para psicanalistas e eu perguntei a eles: quem vocês acham que é o grande brincalhão da psicanálise? Né? Ou seja, nós temos três instâncias na psicanálise: superego, ego e id, né? Chamado id, ego, superego. E quem vocês acham que é o grande brincalhão da psicanálise? E alguns falaram, o id, porque o id só reconhece o princípio do prazer, o princípio daqui e agora, o id é anárquico, o id possui uma vontade de poder, o id é movido pela pulsão, o id é movido pelo eros, o id é aquele que quebra a expectativa, não reconhece ordem, é uma força da natureza indomável, é uma força da natureza. É, verdade, sim. Mas eu expliquei para eles, o grande brincalhão da psicanálise não é nem o id, é o superego. Por quê? Porque é o superego que faz as normas, é o superego que cria as normas. É como se pro superego fosse assim, o mundo é um play, brinca quem eu quero, as regras eu que faço. O superego é o grande gozador da psicanálise, porque o superego é a autoridade na psicanálise. Ele é um gozador, ele goza com a dor dos outros. Ele goza com o sofrimento dos outros. E aí, quando o superego cria uma norma, que essa norma é quebrada pela interrupção da estrutura do devir, para que a vida volte a fluir, ou seja, pelo humor, o id ri às custas do superego. É uma explicação psicanalítica para o humor. Ou seja, o superego é o grande brincalhão. A autoridade, aquele que dá as normas, né? Mas nós nos juntamos ao inconsciente para rir da nossa própria rigidez, da nossa própria normatividade, do nosso excesso de regras. Porque tudo isso meio que impede o fluxo da nossa vida. Então o Paulo Gustavo, sem causar ira, né, de certos grupos políticos, por exemplo, tem uma hora que o filho dele fala assim que ia se casar, aí ele fala, a Dona Hermínia, né? Mas não se casa na igreja não, porque você é gay, não vamos comprar briga com o Vaticano nessa hora não. Ou seja, ele sabe que a existência, o modo de existir gay, ele sendo gay, Paulo Gustavo gay, e nada deve ofender a religião. Tá? O humor dele não é um humor de agressão, não é um humor como outros tipos de humores, tá? Que eu não gostaria de falar, mas eu vou ter que citar um exemplo. Por exemplo, por que é que eu não gosto
do humor dos Porta dos Fundos, que fala que Maria era aquilo, que Cristo era aquilo, que não sei o quê. Por quê? Porque eles fazem esse tipo de humor sem afeto. Eles fazem um tipo de amor, de amor não, de humor, né? Sem amor, sem afeto. Eles fazem um tipo de humor para chocar, para agredir, para machucar as pessoas. E é possível falar do cabelo do outro, do gordo, do baixo, né? Do danico, porque Paulo Gustavo ele tinha uma coisa politicamente correta de mangar, como a gente fala aqui no Nordeste, de quem é baixinho, de quem é gordo, de quem é viado. Ele mesmo brincava com quem era viado, né? Sem que isso seja uma agressão, sem que isso seja sarcasmo. Às vezes a gente diz aquilo que não vem pelo amor vem pela dor, né? Mas aquilo que não vem pelo amor pode vir com o humor para se juntar ao amor, para que não venha com a dor. E é necessário a gente saber se o que a gente está vivendo é humor, amor ou dor, né? Dor também no sentido legítimo do sofrimento que todos nós sentimos, porque a dor faz parte também da nossa vida, mas que pode ser suavizada pelo humor e pelo amor. A importância do Paulo Gustavo é ter trazido para a sociedade de forma afetiva, trazendo o arquétipo da mãe, que todos nós nos reconhecemos, trazer à nossa sociedade uma discussão sobre novos padrões de comportamento psicológico e sobre novos modelos de família. Pode parecer mentira, mas não é. Hoje eu atendi alguns pacientes e nesses atendimentos, a morte de Paulo Gustavo, hoje, eu tô falando hoje, nesses atendimentos a morte de Paulo Gustavo foi falada e a morte de Paulo Gustavo, aquilo que ele trouxe, a carga simbólica do que ele trouxe fez sentido na sessão. Fez sentido no sentido de despertar as pessoas para uma atitude nova perante a vida. Mais flexível, menos rígida, mais afetiva. Esse vírus, infelizmente, não tinha como ser alegre. Tomara que aquilo que Paulo Gustavo deixou, a gente possa meditar durante longos anos ainda e possa fazer de nós pessoas melhores. É isso, pessoal. Muito obrigado.